Estamos voltando com o programa Comando da Cidade, aqui pelo canal 6 TV Porto Alegre. E olha, gente, nós sempre queremos apresentar aquilo que é de importante para a cidade. E hoje estamos aqui recebendo convidados ilustres, meu querido amigo, vereador, secretário, ele é o faz tudo nessa Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Luciano Marcantônio. Luciano, prazer imenso estar te recebendo hoje aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Braz, estar no comando da cidade mais uma vez. É um privilégio, esse programa que presta um serviço importantíssimo em relação à informação, debate para a nossa Porto Alegre. É um prazer novamente estar aqui. Que beleza! E o menino da caixinha de sapato, meu querido amigo Jorge Martins. Boa noite, Jorge. Boa noite, uma boa noite a todos os telespectadores, né, do programa Comando da Cidade. E hoje é um dia especial para mim, Braz. O dia da reinauguração do programa Comando da Cidade, dia do meu aniversário. Que beleza! O Jorge hoje está fazendo 20 e poucos anos. Contar para baixo, né? Depois de uma certa idade a gente faz conversão na idade, né, Brasil? Olha só uma novidade que a gente vai fazer aqui, vai trazer aqui no nosso programa. Nós estamos tentando traçar diferenças e também igualdades nas religiões. Então, nós estamos visitando vários templos. O primeiro que nós visitamos foi um templo budista, que nós vamos apresentar daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Mas eu tenho um amigo que eu gosto muito, porque ele é um estudioso desta parte religiosa, e ele faz uma introdução muito bonita, que eu quero trazer aqui para você poder ouvir o que é que nós esperamos conseguir com este nosso programa, este quadro de religião aqui do nosso programa, com o meu amigo José Mazarolo. Uma saudação realmente a todos, obrigado Luiz Braz por essa oportunidade. Realmente, a partir desta tão importante informação que nos traz a religião para todos nós, temos o dever sagrado de conhecê-la profundamente, porque ela mexe com o espírito. E o espírito é a parte mais sagrada que Deus criou sobre o ser humano. Por isso além de ganhar o ouro, que é algo necessário, o próprio Cristo ganhou ouro lá no berço do seu nascimento, mas depois ele teve o incenso no mesmo presente. O incenso nada mais é do que a espiritualidade. E nós realmente necessitamos, como seres humanos, de religião tanto quanto dos alimentos para viver. Por isso eu realmente me especializei, me dediquei e vivo realmente a religião segundo os próprios princípios autênticos de todas as informações dadas por Deus. Se diz popularmente que a religião é o ópio do povo. Os descrentes, os incrédulos, ateus, enfim. Os oposicionistas aproveitam a falsidade que muitas religiões e denominações religiosas impõem sobre muitos seres humanos, porque aí se torna algo desastroso, para fazerem esta afirmativa. E eu digo que a religião sempre teve problemas no início. Ela é a religação com o Deus. Muito bom, Zé. Olha, nós vamos então para o templo budista. Eu quero mostrar o templo budista e vamos ver o que é que eles pensam no templo budista sobre Deus, sobre o budismo em si, sobre religiões, sobre as pessoas, sobre morte, nascimento. Vamos aqui, é uma matéria rapidinha, mas você vai gostar. Vamos para os budistas. Então, meu nome é Luciano Ribeiro. Esse centro budista, o nome dele é Yeshelim, que significa morada de sabedoria em tibetano. O budismo que nós seguimos é o budismo tibetano, comumente conhecido por budismo tibetano. A linhagem é a linhagem Nyingma desse budismo, que é uma das 4 principais dele. Então, olha só, vamos para as perguntas. As mesmas perguntas que eu fizer para você, eu vou fazer também para outras pessoas ligadas a outras religiões. Por exemplo, o que é ser budista? Ser budista, na verdade, é a gente identificar quais são os hábitos, as características da nossa própria mente que fazem com que a gente não encontre um estado de felicidade duradoura, um estado de felicidade livre daquilo que é o contexto externo no qual a gente vive. Em última instância, significa a gente alcançar um estado no qual a gente é completamente livre de qualquer sofrimento e um estado pleno de sabedoria, de compreensão dos fenômenos da gente mesmo. Para os budistas, da onde nós, seres humanos, viemos e para onde nós vamos após a morte?
Como o budismo ele tem uma conotação bastante diferente, no sentido de que a ênfase dele, ou da nossa percepção, é a própria mente, a gente é reflexo das nossas ações ao longo de todas aquelas muitas vidas que a gente teve. O budismo acredita em várias vidas. E o que a gente experiencia hoje é o reflexo destas ações. No momento em que a gente adquiriu essa percepção, essa consciência, a gente passou a ter várias vidas que são reflexos das ações anteriores. Então a gente vem daquilo que a gente mesmo fez. E a gente vai para aquilo que a gente constrói com a nossa situação atual. Então, dependendo dos hábitos que a gente tem de mente, dependendo do tipo de ação que a gente faz, a gente vai ter renascimentos em condições, em experiências diferentes. Até o momento em que a gente consegue, que é o momento que a gente chama de iluminação, no qual a gente consegue como que se libertar dessa lei que nos coloca em condições que são resultado daquilo que a gente fez, que a gente chama de karma. Karma. E, olha, é mais ou menos igual ao espiritismo. No espiritismo tem bastante semelhança. Algumas coisas que talvez mudem, eu não conheço profundamente o espiritismo, ainda que eu tenha saído de uma família espírita, mas isso era lá na minha infância, então eu não saberia dizer como é que toda a estrutura filosófica do espiritismo. Mas dentro da ideia de causa e efeito, sim, a gente tem uma semelhança bastante grande com o espiritismo. Até onde eu sei, o espiritismo, na noção de karma, talvez seja um pouco diferente a conotação dele. Porque para nós, assim como o nosso karma pode nos levar a experiências negativas ou neutras, eu também posso construir um karma positivo, que nos traga boas condições. Vai depender de como eu uso as minhas ações. Muito bom. Para os budistas, quem é Deus? Dentro do budismo não existe, essa é uma outra diferença em relação ao espiritismo, não existe essa ideia de um Deus criador. Então a gente não tem essa imagem do Deus, uma vez que as nossas experiências elas surgem dessa lei natural de causa e efeito. Então não existe ninguém que coordene essa lei. Se a gente pensar num princípio que seja chamado por alguém de Deus, que seja um princípio transcendente a essa nossa realidade difícil, a nossa realidade que nos traz impedimentos, dificuldades, né? Ora a gente está feliz, ora a gente está triste. Se a gente pensar num princípio que está além dessa perspectiva de ora estou bem, ora estou triste, e que isso se chame Deus, a gente poderia dizer que o budismo talvez tivesse um Deus. Olha, nós estamos sentados aqui, e eu não estou assim perfeitamente, mas o Luciano, eu quero que você pegue bem, o Augusto, ele está perfeitamente sentado numa posição de yoga, não é? Que é assim que ficam as pessoas que vêm praticar o budismo. Na verdade, nem todo mundo. Essa é a posição clássica, se a gente olhar as figuras dos Budas, eles estão nessa posição, elas se chamam a posição de lótus, mas em última instância, tanto que existem as cadeiras, né? O que importa é a gente sentar e naquela postura em que a gente senta, a gente conseguir colocar a nossa mente num estado de meditação. Olha, para o espiritismo existe a reencarnação, e eu vi que para o budismo também existe alguma coisa, pelo menos parecida com a reencarnação. Existe. A diferença talvez que exista também em relação à reencarnação é que para o budismo não existe necessariamente uma alma que reencarne, no sentido de eu poder dizer eu sou eu que estou reencarnando. Existem determinados hábitos que a gente traz de outras vidas e a gente ou reforça nessa ou supera nessa, e esses hábitos, perto do momento da morte, é que vão definir como vai ser o meu próprio renascimento. Mas a gente não acredita que exista uma alma que eu possa identificar, esta é a minha alma. É mais ou menos como eu tentar saber quem sou eu, Luciano, se sou o bebê que nasceu da minha mãe, se sou eu agora, se sou adolescente que numa determinada época era metaleiro, ou se sou eu agora que me interessa por meditação. É difícil da gente dizer que exista algo que permaneça. Então a alma também não permanece, é mais um hábito. A reencarnação ela existe por hábito e por a gente estar preso na lei de karma.
Quem é que ministra as cerimônias budistas? De um modo geral, em espaços maiores, não como esse, que aqui é um centro urbano, a gente é ligado ao centro de Três Coroas, que é um templo. As cerimônias mais avançadas dentro do budismo tibetano são ministradas por lamas, né? Lama é a palavra tibetana para mestre, e que, diferentemente de talvez alguma religião onde haja um estudo para o ser lama, é muito mais pela experiência meditativa dele que ele acaba recebendo esse título, e ele ministra as cerimônias mais complexas. Em centros menores como esse, são geralmente praticantes mais avançados, né, que acabam ministrando algumas cerimônias. Luiz Braz, falando aqui de um templo budista aqui na Oswaldo Aranha, 440-901, um lugar muito bonito, vale a pena conhecer. Muito bom, gente. Olha só, vamos para um breakzinho, um agradecimento aos meus amigos do Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Depois do intervalo comercial, nós voltamos já para conversar um pouquinho com os nossos convidados de hoje, o Luciano Marcantônio e o Jorge Martins. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Olha só, eu apresentei o Luciano Marcantônio dizendo assim, é o homem que faz tudo na Prefeitura Municipal. Luciano, realmente, eu sei que o prefeito Zé Fortunati tem uma confiança imensa em você, porque você é um cara que não para nunca. E eu sei que você está presente também, sempre nessas reuniões do orçamento participativo. Como é que está o tal de orçamento participativo junto à Prefeitura? Bem, meu amigão Braz, a Prefeitura de Porto Alegre, ela tem muita responsabilidade em valorizar a sociedade civil. Então, a questão do orçamento participativo, ela é fundamental. Porto Alegre é conhecida no mundo inteiro por ser a democracia, a capital da democracia participativa. E o orçamento participativo, que foi criado, está fazendo agora 26 anos, foi criado em 89, ele é o interlocutor da sociedade com o governo. E está cada vez mais forte. O ano passado teve a comemoração dos 25 anos do orçamento participativo, onde nós tivemos o maior público da história do OP. E agora estamos nas rodadas do orçamento participativo, que são as grandes plenárias, e também estamos batendo o recorde de participação popular em todas as 17 regiões e nas temáticas. Quantas pessoas comparecem numa reunião temática? Em média 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Chegando muitas vezes a 1.800. Você sabe que eu sempre fui um grande crítico com relação ao orçamento participativo, mas eu pergunto para você, as pessoas que chegam até as reuniões, todas elas têm consciência do que vai ser debatido? A grande maioria, porque como é que é formado o público que vai para grande plenário? Porque o orçamento participativo é um ciclo que não para nunca. O orçamento participativo ele tem reuniões mensais e faz a interlocução com o governo semanalmente. São 17 regiões que elegem, como agora, nesse período das plenárias, elegem 2 conselheiros titulares e 2 conselheiros suplentes. E nessa noite que é a grande plenária, formado por associações. Quem vai para a plenária são pessoas que estão identificadas a uma associação da região. A região são alguns bairros que formam uma região. Porto Alegre tem mais de 80 bairros, então o OP é dividido em 17 regiões. As associações ligadas a uma região, as pessoas ligadas a uma associação de uma região que participam dessa grande plenária, que elege delegados e elegem conselheiros do OP, que tem reuniões depois mensais no FROP, que é o Fórum Regional do Orçamento Participativo. E o OP aqui em Porto Alegre tem muita força. Nessas reuniões do FROP, são convocados secretários para ir lá dialogar com a comunidade. E nessa grande plenária, que ocorre uma vez ao ano,
no ciclo do orçamento participativo, vai o prefeito lá, o vice-prefeito, todo o secretariado, onde reúne mais de 1.000 pessoas lá na comunidade para debater serviços e obras do governo. Essa é uma das coisas positivas do orçamento participativo, porque o prefeito está presente lá na comunidade, os secretários estão presentes lá na comunidade, e eles têm que dizer... dar respostas para aquela comunidade. E a comunidade, ela define quais são as prioridades para a região, em termos de serviços. Se é serviço de esgoto pluvial, então a prioridade vai ser DEP, então vai ter mais orçamento para o DEP. Se é habitação, a prioridade então vai ser na região a construção de habitações populares, vai ter mais recursos para habitação. Realmente a comunidade define o orçamento, e não é virtual, porque a Prefeitura já faz antes uma rodada nas 17 regiões, nos FROPs, que é onde sentam os delegados e os conselheiros eleitos nessa grande plenária, definindo o orçamento. Então as pessoas definem obras, os líderes comunitários definem obras e serviços com base no orçamento já pré-estabelecido pelo governo. Ô Luciano, você é um cara que conhece bem toda a Prefeitura, por isso daqui a pouquinho eu quero que você fale um pouco a respeito da crise que nós temos aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul e o que isso, na verdade, afeta a Prefeitura Municipal. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Ô Jorge, você é o menino da caixinha de sapatos. Você emocionou todo mundo, emocionou o Rio Grande do Sul, exatamente com a sua história, que é uma história muito bonita, é uma história de superação. Você venceu uma fase onde muitas pessoas se encontram derrotadas. E você venceu essa fase e hoje você realmente é um homem que forma a opinião pública. Eu pergunto para você, você está prestes para também colocar o seu filme, começar também o filme que é o Meu Nome é Jorge, né? Isso. Meu Nome é Jorge. Mas tem um livro teu também que você acabou de escrever e que está pronto, na verdade, para ser lançado na Feira do Livro, é isso? Tem, está aqui comigo. Ah, beleza. O Boleto está aqui comigo. Mostra para a gente, então. Assim, mostra pra gente. Eu queria fazer um gancho Sim. sobre o orçamento participativo. Eu sempre tive a preocupação do orçamento participativo não ser partidarizado, Brás. Porque eu acho o orçamento participativo muito democrático. É onde o cidadão pode exercer o seu direito de cidadania. Então, eu acho extremamente importante o orçamento participativo. Não pode ser partidarizado. Não pode ser partidarizado. Todos os partidos vão lá ou não? Os partidos ficam assim, receosos de chegar? Os partidos políticos têm algumas lideranças que são filiadas, que é um direito e é importante que as lideranças participem dos partidos políticos, mas, como falou, né, o meu amigo, o Jorge, nós temos que ter o cuidado para não tornar a liderança comunitária, não tornar a associação que essa liderança participa num instrumento de partido político. Sim. Mas isso vem da cultura social, isso vem da atitude da liderança. O governo não interfere nisso. Então, se a liderança é filiada ou não, o orçamento participativo é aberto para todo morador da região. Até para que não sejam atingidas as prioridades. Isso. Né? Inclusive, a população tem direito a 10 falas na região, retirar dessas falas no Fórum Regional do AP, que reúne uma vez por mês. Claro que muitos partidos têm militância comunitária, muitos partidos militam nas comunidades de baixa renda, e então algumas lideranças são filiadas. Sim. E isso é importante, mas o OAP é totalmente despartidarizado. Tanto que quem participa das entidades nesse grande dia, que é a grande plenária que está tendo agora as rodadas nas regiões para eleger delegados e conselheiros do AP, são associações comunitárias, clubes de futebol, clube de mães, escolas, são pessoas que estão ligadas, são moradores que estão ligados a uma entidade da sociedade civil que vão nessas plenárias e têm o direito a usar a palavra. Luciano, se prepara aí para aquela resposta. Olha, a crise do Estado afeta o nosso município? Se prepara aí. Olha só, gente, o jornal Comando da Cidade é o jornal alternativo mais bem feitinho que nós temos em nossa cidade. Ele tem informações, ele é feito em papel couché,
ele não suja a roupa, por exemplo, ó, posso esfregar na minha roupa, não suja, não é? Então as pessoas, naquele papel jornal, as pessoas têm medo, de repente, de encostar na roupa, não pode, coloca em cima do sofá, mancha, não pode fazer nada disso, né? O Comando da Cidade, não. O Comando da Cidade é 10 mil exemplares que são distribuídos hoje pelos bairros Partenon, Azenha, Jardim Botânico, mas olha só, eu quero receber também aqui no meu bairro, né? Olha, eu mando para lá também para poder distribuir, aumento a tiragem e distribuo também aonde você precisar de receber o Comando da Cidade. É o jornal alternativo mais bem feito em nossa Porto Alegre. Jorge, mas por falar em coisa bem feita, você tem o seu livro que você está lançando. Sim. O que acontece, Brás, voltando ao assunto que tu colocaste, referente à minha trajetória, né? É que para muitos eu sou uma exceção. Talvez 1 milhão se salve por tudo que eu passei. Porque imagina assim, né? Saiu um Jorge de 1 milhão. Imagina, eu vivi quase 6 anos nas ruas. Eu vivi 2 anos e meio nas ruas de Novo Hamburgo e 2 anos e meio nas ruas de Porto Alegre. Eu dormia em cemitério, carros abandonados. Hoje, para muitos, tu te formar, tu ser um cidadão de bem, ter uma estrutura financeira, né? Ou até assim profissional, não é para eles, é para rico. É né? verdade. É para quem tem dinheiro. E eu levo a eles que não é bem assim. O que difere um ser humano do outro, Brás, e telespectador, não é a cor, não é o local que ele está inserido, né? Não é o poder aquisitivo, mas sim a vontade. Então eu levo isso aí para eles nas feiras do livro, nas feiras das escolas, nas palestras que eu dou. Então eles têm eu como uma referência. Ô Jorge, você é religioso, não? Tem alguma religião? Acredito em Deus. Acredito em Deus. Mas é espírita, é católico, Eu respeito todas as religiões. Mas eu tenho o meu Deus que eu acredito. E fora disso eu tenho a minha instituição também, que eu faço parte. Qual é? A instituição maçônica. A maçônica, você é da maçônica também, maçonaria. Olha, antigamente não se podia falar que era maçom, não é? Porque senão ia para a fogueira lá, mas isso é lá, meados do século nem passado, né? No outro século, né? Aí ia para a fogueira, lá 1800 e alguma coisa, não podia falar que era maçom. Hoje, de repente, falar que é maçom, sabe, olha, está aí, todo mundo sabe, frequenta as lojas maçônicas, não é? Eu fui maçom durante muito tempo, hoje eu sou aquilo que chama de adormecido, mas eu tenho uma admiração muito grande pela maçonaria, não tenho mais tempo para poder frequentar a maçonaria como eu gostaria de frequentar, mas eu também admiro os maçons. E participamos também de todos os atos, de todas as situações importantes que passaram no nosso país, né? E as decisões políticas as também. As decisões mais importantes, as mais importantes lá no passado, tiveram ali a mão da maçonaria, com certeza. Sempre em defesa Você é maçom da também, população. Luciano? Não. Ainda mas, não? Está sendo convidado tenho projeto aqui. De ser. Já fui convidado, mas admiro muito. E na questão da formação do ser humano, na questão do relacionamento, da visão de mundo, da visão espiritual, eu sei que a maçonaria tem uma importância grande. Eu acredito em Deus, me considero altamente espiritualizado, acredito nessa energia que nos une, que todos somos um só. Eu não tenho religião, eu acredito em Deus, acredito que todos nós estamos conectados, todos somos um só, e me considero uma pessoa altamente espiritualizada. Eu não faço nada sem que seja a partir da alma, do espírito. Hoje nós apresentamos aqui a igreja, o templo budista, e os budistas eles têm uma visão sobre Deus diferente dos espíritas, dos católicos, não é? Mas, é claro, nós temos que respeitar todas as pessoas, o modo das pessoas pensarem, porque é assim que a gente vai poder conviver bem com todo mundo. Não é? E voltando ao assunto, Brás, sim. Nós temos o filme Meu Nome é Jorge, baseado no Meu Nome é Jorge desse livro. Deixa eu mostrar aqui, olha só, Meu Nome... Que estamos prestes a começar as Meu gravações. Nome é Jorge. Está bem assim? Nós pretendemos ainda começar esse ano as gravações de um docudrama, baseado na minha trajetória. Quem é que vai participar do filme? Quem vai produzir o filme é a Panda Filmes. A Panda?
A Panda Filmes. Panda Filmes. A Panda Filmes, que fez O Tempo e o Vento, Sim. do Beto Rodrigues. E este ano agora, eu lançarei meu 4º livro na Feira do Livro de Porto Alegre. Agora, em setembro, eu faço um pré-lançamento, que é este livro aqui. É um livro infantil, A Amizade Torce para Todos os Times. Eu queria agradecer também um colaborador desse livro e do meu projeto, que é o Ponto das Cucas, ali em Araricá, quem vai para Gramado. Você é gremista ou é colorado? Eu torço para o Grêmio. Torce por Grêmio. É. E este livro é um livro infantil... E olha só, aí eu não perguntei, sacanagem, olha só, não perguntei para o Luciano. Luciano, olha, você é gremista ou colorado, Luciano? Colorado com muito orgulho. Colorado. E contente que o Grêmio faz, acho que 15 anos não ganha um título. Muito contente. Não ganhamos nada. Até essas goleadinhas que nós andamos levando aí para não perder os parceiros. Mas não precisa nem citar isso, Luciano. Eles estavam me sacaneando por causa me deram o microfone vermelho aqui. Não, eu sou colorado das horas boas e das horas ruins. Mas faz parte dessa convivência. Secador. Essa convivência faz parte, né? É uma convivência democrática. E eu trago neste livro, viu? Eu trago nesse livro esse debate, né? De torcer, né? Este livro aqui é um livro infantil que tem a finalidade de promover a cultura de paz, de não violência nas escolas, nos estádios, na família e no meio social. E a nossa intenção é instrumentalizar os professores na implantação de projetos de valorização à vida. Então, estou lançando em primeira mão, estou apresentando aqui no teu programa, A Amizade Torce para Todos os Times. Maravilha. Para você que é um escritor, Jorge, eu fiz a pergunta para o Luciano para ele responder depois. Mas eu gostaria de falar contigo, que é um homem do povo, que escreve, que forma opinião, e forma opinião das crianças. Para você, como é que você vê essa crise do Estado? Olha, como administrador também, como empresário. Ah, você também é empresário, claro. Sim. Claro. Uhum. Tanto no ramo de editoração de livros, no ramo de locação de veículos e no ramo imobiliário. Né? O que eu vejo disso tudo é má administração de muitos anos. E outra coisa que nós temos... Que estoura agora. Má administração. Agora. Mas não é, olha... E sempre estoura o bode expiatório é o povo. Não é o funcionalismo público. Porque as pessoas agora olham para o governador e dizem assim, não, olha, esse cara, não, pelo amor de Deus, estourou no colo dele. Mas acontece que as coisas vêm assim há muito tempo, claro que sim. E outra coisa, e querem ser governador, querem ser eleito, né, sabendo do problema. E quando assume, não vem a público mostrar as condições do Estado. Como é que pegaram o Estado? Em que condições o outro governador entregou? Né? Então, essa franqueza tinha que ter com o povo, até para dar consciência para todos. Na tua opinião, falta franqueza, então, para as pessoas. Falta franqueza. E outra coisa, tem que falar, não pode ter receio no meio político. De falar o que o outro fez. Não pode ter receio, tem que mostrar o que foi feito de errado e o que foi feito de bom. E outra coisa, Brás, é que muda os políticos e muda as políticas. Dificilmente um político dá continuidade na sua liderança, quando ele é eleito, naquilo de bom que o outro governador, ao contrário, sempre tentando menosprezar e desqualificar. É o outro que fez, então deixa para lá. Brás, Luciano, por favor. E Jorge, eu acredito... Agora você já começa a responder a tua pergunta. Isso. Tá? O que afeta a prefeitura Eu também? acredito que não dá para ter esse olhar somente neste momento. Como tu falaste, essa crise vem de muito tempo. Eu, aos 16 anos, me tornei brisolista, e sou mais brisolista que pedetista, porque, para mim, essa crise moral e ética que nós temos, que é o principal, que gera esses desgastes nas gestões, é um déficit educacional que o país tem gravíssimo, gravíssimo. O Brasil é o 186º país em índice de escolaridade. E nós temos, infelizmente, muita produção de diploma, mas de faz de conta. Hoje, se a pessoa quer entrar numa faculdade, quer entrar numa escola pública ou privada, e sem aprender a se formar, se forma. Então, infelizmente, essa falta de investimento nos gera não só a classe política com desgaste, né, por problema de formação, de cultura, de educação, e aí, infelizmente, os valores éticos e morais não prevalecem. Não, toda a sociedade brasileira, todas as classes, todas as categorias, na atitude do cidadão brasileiro,
a moral e a ética não prevalecem, mas por déficit educacional. Nós nunca tivemos, além do Brizola e do Cristóvão Buarque, nós nunca tivemos um político que tivesse coragem de investir na educação como tiveram esses dois. Claro que o Brizola de forma muito mais impactante. E eu não vejo a classe empresarial, eu não vejo os banqueiros que não param de enriquecer, porque o lucro do Bradesco, esse ano, mês passado, eles divulgaram, foi o maior da história. É verdade. Eu não vejo os bancos quererem investir na educação. Eu não vejo os bancos provocarem, não vejo a Fiergs, eu não vejo a Fiesp. Quer dizer, não interessa para a nossa elite, investir em educação, porque a educação liberta. Mas o Luciano... E por isso que eu sou brisolista, pela coragem que o Brizola teve de enfrentar o sistema e pela coragem das atitudes e das declarações do Brizola. O progresso de um país está na educação. E nós não investimos em educação. Nós não formamos alunos em faculdade para ser cidadão, para estar inserido na sociedade. Por isso que nós não temos mais líder no nosso país. Olha só, né? E tem muitas faculdades particulares que têm receio de perder o aluno. Então, formam o aluno de qualquer jeito. Muitos professores não estão preparados, porque eu sou professor. E muitos professores não estão preparados. Inclusive, falando em literatura, não tenho gosto pela leitura, e dão aula de literatura. Né? E formamos alunos para ter uma profissão lá fora. Mas não damos a garantia de que ele vai ter sucesso. Olha só, infelizmente... não serve para... O que eu vou falar aqui não serve para Porto Alegre, porque eu conheço as escolas municipais. As escolas municipais, os professores são muito bem pagos. Mas é muito carente, não tem estrutura. Mas na escola municipal, os professores são bem pagos. O salário base na escola municipal é R$4 mil. Se nós compararmos com o restante do país, a escola municipal aqui em Porto Alegre, a escola municipal é boa. Agora acontece o seguinte, no geral... E eu estou falando isso daqui, tanto na União como no Estado, nos demais estados, no geral, o ensino básico, ele é praticamente abandonado. O currículo do ensino básico é vergonhoso. Os professores estão mais preocupados, na verdade, e eu não estou aqui acusando ninguém, mas é o que nós estamos constatando, mais preocupados com os seus próprios salários em, de repente, fazer reivindicação e greve e paralisar e não faço curso de atualização. Não, e nada técnico, disso. O curso técnico, tinha que investir mais em cursos técnicos. E quem paga a conta é a criança. E nós temos um plano nacional de ensino, Blas, totalmente ideológico. Olha só quero terminar uma frase aqui, Luciano. Aí... Esse menino que não se formou bem, quando ele chega na idade adulta, ele vai receber incentivo do governo para poder entrar na faculdade. Mas ele não tem base nenhuma para entrar na faculdade. E aí o governo quer investir. Não, investe lá na escola básica. No curso técnico. Dá para as crianças as condições necessárias. Realmente, Porto Alegre é diferenciado, não é também a gestão... Fortunati, ela intensificou, potencializou, mas também não é somente de agora, né? Mas, realmente, o nosso professor, na rede municipal, ele recebe, o salário base dele, passando no concurso hoje, é R$4 mil. Então, as escolas de educação infantil construídas pelo governo são de primeiro mundo. O ensino fundamental é bem também oferecido com qualidade. Mas nós temos ainda, mesmo investindo mais do que é exigido por lei, nós temos ainda muita dificuldade na formação dos alunos. E na qualificação dos professores, na formação continuada. Pois que os pais já vêm com déficit, né? A violência, a insegurança... a educação. Através dos criminosos, isso influencia a mente também das crianças. A televisão, nada contra, tem que ter TV, né? Ninguém é contra aqui fechar qualquer tipo de emissora, mas os programas que a nossa mídia e que a criança tem acesso na internet, isso também dificulta muito. No passado, a gente dizia, né? A criança é educada e o adolescente pela televisão. Agora não, elas estão sendo... A influência da internet está fazendo com que elas sejam deseducadas, como o Brás falou. Agora, por causa do acesso livre à internet. Isso é uma ameaça na questão da educação. Não, e as novelas? As famílias, as novelas, eu nem vou falar aqui, porque aquilo é ensinar tudo que tem de ruim. Pura energia negativa. As famílias estão transferindo para as escolas a educação. A educação começa em casa.
E depois os pais não têm tempo para estar com os filhos passam o maior tempo nas escolas. Isso que eu estou dizendo. Eu apoio muito, gostei muito do plano do Brizola. A primeira campanha que o Brizola fez quando saiu do exílio foi com o meu carro, um carro antigo que eu tinha, um TL, quando ele veio para cá, o tanto que quando ele se elegeu no Rio de Janeiro, ele mandou um convite para mim. Então, o que acontece? As famílias estão transferindo da educação para a escola. Só para concluir e deixar claro o meu pensamento. Sim. A escola hoje, mesmo aqui na rede municipal, que é uma exceção no Brasil, e também em comparação à rede estadual, é uma exceção, a escola municipal, a rede municipal, a concorrência desleal, a concorrência com a TV e com a internet. Vou fazer e a família desqualificada culturalmente. Agora vou fazer uma crítica geral que nós também aqui estamos nisso. Meu amigo Luciano. O ensino, ou a educação, começou a piorar no momento em que se partidarizou o ensino no Brasil. Teve um momento em que estas esquerdas, representadas aí pelo PT, dominaram o país e começaram a partidarizar a educação. Aí nós tivemos, ao invés de ser o melhor administrador nas escolas, foi o administrador eleito. E aí se diz, não, tem que democratizar. Mas, pelo amor de Deus, não tem que democratizar, tem que melhorar, tem que qualificar. Quem vai dirigir uma escola tem que ser o melhor administrador da escola, para que ela possa realmente render tudo aquilo que nós queremos que ela renda. Não, com os partidos de esquerda, e depois aí se tornou regra, não é? Não, tem que eleger, é o mais popular que vai assumir as escolas. E aí temos essa porcaria que nós vimos aí, as escolas chegando realmente a um lixo, praticamente, não é? E deixando as nossas crianças numa situação horrorosa. Outra coisa também, nós temos que ter consciência, Brás, que nós temos que auxiliar as crianças para serem pensadores e não servos. Com certeza. Com certeza. Então, o que acontece com as nossas crianças hoje em dia? Elas estão sendo saturadas com informações. Os pais, as famílias não estão sabendo lidar com a criação dos seus filhos e dar limites. Estão sendo muito permissivos. Certo? Maravilha, e essas crianças, esses adolescentes, não estão sabendo o que vão fazer com essas informações. Essa pauta da educação está sobrecarregando. Ela é tão rica. Eu vou pedir para o Luciano, inclusive, me ajudar. Eu quero trazer alguém do município, sabe, dentro dessa área. Pode ser a secretária, às vezes, mas às vezes não é nem a secretária, às vezes é uma outra pessoa que, de repente, pode falar desse terreno da educação. Eu quero fazer exatamente um programa inteirinho sobre isso daqui. Me comprometo em... Acho que a secretária Cleci vai adorar participar. Maravilha. Sim, a Cleci. E é uma pessoa que realmente compreende muito a importância do ensino, a importância da democratização do ensino qualificado e faz um trabalho fantástico na Secretaria Municipal de Educação. Nós temos uma equipe na Secretaria de Educação, a Cleci, a Nara Mello, uma equipe muito boa hoje. Eu tenho que fazer um pequeno intervalo comercial agora, vou chamar os meus amigos do Zafari e vou voltar daqui a pouquinho, porque eu fiz uma entrevista com o pessoal das lotações. E existe uma preocupação muito grande na violência, no geral, mas vocês vão ver o que está acontecendo com as lotações. Daqui a pouquinho, aqui no nosso Comando da Cidade. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. É o programa Comando da Cidade, estamos de volta, não é? Aqui no canal 6. É muito bom estar aqui na TV Porto Alegre. Um abração para todos vocês que acompanham o nosso programa e o nosso jornal também, né? O jornal Comando da Cidade, que é o melhor jornal alternativo de todo, eu não vou falar de todo o Rio Grande do Sul, né? Eu não conheço todos os jornais do Rio Grande do Sul, mas aqui, pelo menos de Porto Alegre, com certeza não é? Aqui é o jornal Comando da Cidade, com notícias bem gostosas. Tem uma página aqui do meu amigo Luciano Marcantônio, não é? O Luciano falando sobre as coisas que acontecem ao seu redor na Prefeitura Municipal. Tem matéria aqui do meu amigo Jorge Martins, o homem da caixa de sapatos.
Tem muita coisa boa aqui no nosso jornal, no Comando da Cidade. Mas eu reservei esse último bloco do nosso Comando da Cidade para falar sobre violência. E eu vou pegar um setor apenas da nossa sociedade, os lotações. Eu vou perguntar para os dois aqui, para o Luciano e para o Jorge. Vocês sentem muito, aonde vocês andam, o problema da violência? Muito forte. É impressionante. Diariamente. É uma insegurança total. Realmente os criminosos estão com sentimento, não, estão vivendo a impunidade. Tem algum não exemplo tem mais que sentimento, eles tem algum vivem a exemplo que vocês impunidade. poderiam trazer? Algum exemplo que poderiam trazer? Sim, um exemplo que eu fiquei apavorado, uma amiga minha aqui no centro, caminhando, quando ela viu, 2 agarraram ela e cortaram o cabelo dela. Ou seja, chegou a esse ponto. Cortaram o cabelo? Para vender. Meu Deus. Aqui na rua. Aí a mulher entrou em choque, está em casa, ficou depressiva, porque de repente, para uma mulher perder os cabelos e ficar careca não é fácil. Nossa Senhora. E mais a tentativa de assalto, né, que ela sofreu, mais o assalto que ela sofreu, a abordagem foi traumatizante para ela. Está no centro, procurando emprego, visitando empresas e de repente ela estava com um coque, um segurou e o outro cortou. Olha, esse é um tipo de violência. É um violência. tipo assim de violência. Que não é comum. Não é comum não. E fere, né, a dignidade da pessoa. Porque cortar o cabelo, a que ponto que chegaram? É verdade. E dizem que é um crime comum. Depois eu fiquei sabendo que é um crime comum aqui no centro. Aqui é comum esse crime. Mas, Brás, na minha rua ali, perto de Ipiranga, no Partenão, que não tinha tantos assaltos há anos atrás, agora não passa uma semana sem ter um assalto. Sem uma vizinha nossa lá ser assaltada. Uma funcionária minha foi assaltada a semana passada, um carrinho velho que ela tinha. Ela mesmo dizia, esse meu carro ninguém vai querer. Ela sentou dentro do carro, os caras vieram 2 elementos, assaltaram ela e levaram o carro velho dela. Hoje em dia a vida está muito banalizada, Brás. Muito. Olha... E se tu reage, até um tênis eles te tiram. Qualquer reação, eles te dão um tiro, te matam e vão embora. Imagine só, a Prefeitura Municipal, ela querendo melhorar a vida das pessoas lá da Restinga, a Prefeitura fez um contrato com a ATL, Associação de Transportadores por Lotação, para colocar os lotações na Restinga. Foi uma festa muito bonita, eu estive lá presente também, as pessoas acolheram muito bem todas as lotações, e ainda para melhorar a vida do cidadão da Restinga, o prefeito fez um contrato com a ATL assim, durante a madrugada, as lotações tinham que sair de 10 em 10 minutos, então as pessoas estariam muito bem servidas de transporte mesmo durante a madrugada. Olha, em 6 meses de existência do serviço na Restinga, se contou 70 assaltos. Olha, em 6 meses, 70 assaltos durante a madrugada. É claro que os homens que trabalham na ATL foram até o prefeito e pediram, olha, não dá, gente, para fazer de 10 em 10 minutos, porque nós estamos correndo perigo, e as pessoas já não estão querendo mais trabalhar conosco. Aí, agora, fizeram uma modificação para que haja lotação de meia em meia hora. Não, o Brasil aí tem lotação que sai vazia. Mas várias, 1 ou 2. Eu acho importante essa colocação do Brás, mas também deixar claro que a questão da Brigada Militar e Polícia Civil é com o governador do Estado, não é com o prefeito de Porto Alegre. Não tem nada a ver com o prefeito. O Brás sabe bem disso, mas é importante sempre esclarecer a população. O que o prefeito pode fazer é isso, numa negociação com as lotações, que é um projeto de lei que foi criado, as lotações da Restinga e do Extremo Sul, e licitado, inclusive, e é uma conquista importante do povo da Restinga e de Belém Novo. Você pode fazer isso, combinar com o prefeito os horários para que não, para que as pessoas, ou seja, nós estamos refém das circunstâncias, olha só. Quer dizer, nós vamos combinar, Luciano, o prefeito vai combinar com a TL, né? Um horário para fugir do assalto. Olha o ponto que chegamos. Eu vou trazer agora o gerente administrativo da ATL, meu amigo Rogério Lago, e ele vai falar um pouco do que está acontecendo lá com as lotações. Estou aqui na sede da ATL, Associação de Transportadores por Lotação, com meu amigo Rogério Lago, que é gerente do sistema de lotações aqui em Porto Alegre.
E uma das grandes preocupações, não só dos transportadores por lotação, mas uma preocupação de toda a sociedade, é o problema da violência, que está espalhada em toda a cidade. Por exemplo, lá na Restinga, onde foi implantada uma linha de lotação, olha, meu Deus do céu, os meus amigos das lotações se veem realmente mal para poder manter o seu serviço. O que está acontecendo dentro do sistema? Porque, afinal de contas, é onde você pode falar, meu amigo Rogério Lago. Pois é, Braz, a gente tem visto aí, não é só no sistema lotação, a violência está tomando conta, ficando cada vez mais generalizada. A pessoa de bem hoje não tem segurança. E a gente atribui isso aí ao nosso judiciário, porque eu sempre defendo o serviço da Brigada Militar. A Brigada Militar faz o trabalho dela, inclusive o trabalho investigativo, prende, mas chega no judiciário, esses elementos são soltos, colocados na rua novamente. É verdade. Olha só, lá na Restinga, quantos assaltos assim, num prazo curto de dias? Nós tivemos lá, vou falar assim, no geral, nos pouco mais de 6 meses, começou a operar a Restinga, nós tivemos mais de 70 assaltos. 70 assaltos? E mais de 30 pedidos de demissões. 60 assaltos, 30 pedidos de demissões em 6 meses. 6 meses. E me diz uma coisa, e as pessoas, os moradores da Restinga, porque é claro, olha gente, a Restinga é um bairro onde moram pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que vão lá para a Restinga, que usam lá muitas vezes para dormir e vêm aqui para as regiões mais centrais para buscar o seu trabalho. Outras, é claro, trabalham lá mesmo. Mas aquelas que precisam do serviço de lotação, elas realmente, olha, elas estão utilizando o melhor meio de transporte que existe para poder se locomover. E mesmo assim tem assalto. Correto. Mas vale frisar que a linha Restinga é assaltada, mas não quer dizer que é da Restinga os assaltos. Esses assaltos acontecem, na maioria deles, no trecho, durante o itinerário. Nós tivemos pouquíssimas ocorrências dentro do bairro Restinga. Na grande maioria aconteceu na Nonoai, na Carlos Barbosa, na Zenha, em vários trechos, inclusive no centro. Então, e na maioria também desses assaltos, na madrugada. Porque a Restinga é a única linha de lotação que trabalha a noite toda. Esses meliantes que têm assaltado as lotações, alguns deles têm sido presos? Sim, nós já tivemos casos de presos. Nós tivemos 2 casos, inclusive, bem atípicos. Primeiro foi um elemento que assaltou 9 lotações da Restinga. Ele foi identificado, foi preso, ele estava com prisão domiciliar decretada, quer dizer, não podia nem estar na rua, foi levado para o judiciário e o delegado mandou liberar, porque não houve flagrante. E o segundo caso também foi um elemento que já vinha assaltando lotações há vários dias, era conhecido, todos sabiam, foi preso, levado na delegacia, e mais uma vez o delegado mandou liberar o elemento. Olha, é difícil, né, gente? Se não é preso em flagrante, o cara não fica lá, engaiolado. E aí ele volta e vai roubar de novo. Até que aconteça um flagrante. Mas um flagrante é uma coisa muito difícil de acontecer. E enquanto as coisas são desse jeito, vão por este rumo, os assaltos continuam cada vez mais violentos. Não apenas nos lotações, porque acontece dentro das casas, nas lojas, nas ruas, acontece em todo lugar, mas, infelizmente, também acontece nos lotações. Eu até perguntaria para o Rogério, só na linha Restinga que tem acontecido isso, é mais na Restinga ou é em todo o sistema? Não, Braz, na Restinga se destacou, como eu disse já, por ser uma linha que trabalha na madrugada toda. E aí esses assaltos ocorriam mais na madrugada, durante a madrugada, e acabou virando uma quantidade bem superior. Mas não é em todas as linhas de lotações de Porto Alegre que acontece assalto. Não em todas elas. Não em todas, e não com a frequência que aconteceu na Restinga, né? Felizmente, hoje houve uma redução dos horários noturnos na Restinga, com a ajuda da IPTC, e esses assaltos já reduziram bastante. Hoje, por exemplo, vamos dizer, antigamente era de 10 em 10 minutos as linhas da Restinga. Hoje, o que acontece lá? Hoje é de 30 em 30 minutos durante a madrugada.
30 e 30. Que tá bom, né? E tem público para tudo isso? Não tem, mesmo assim não tem, mas como faz parte de um contrato da licitação, tem que fazer essa operação, porque não tem, se for avaliar, não tem público para atender de 30 em 30 minutos. Olha só, são as coisas que acontecem no poder público, e que não é culpa do prefeito, mas é culpa de leis mal feitas, não é? Se faz um contrato e, de repente, para cumprir esse contrato, uma lotação, ele é obrigado a rodar, mesmo vazio, 30 em 30 minutos, à noite, de madrugada, sujeito aos assaltos. Podia ser diferente isso, claro que podia, não é? Mas não é. Nós ouvimos muito a questão, às vezes, falar, a lotação ainda tem lugar limitado, 21 lugares, tá? Mas se ouve muitas vezes a reclamação de usuários, principalmente de transporte ônibus, de ônibus lotado. Mas você nunca vê falar que passou um ônibus vazio. E tem ônibus vazio também. Só que o ônibus lotado, ele acaba subsidiando aquele ônibus que vai andar vazio. Porque o custo de andar lotado e de andar vazio é o mesmo. Tá? Então, muitas vezes o ônibus lotado, bom que existe ônibus lotado, porque ele subsidia o ônibus que vai andar vazio no entrepico. E é isso que a gente não vê, e tem muitas pessoas, às vezes, né, que comentam, fazem bandeira de protesto, o transporte coletivo, mas não tem o menor conhecimento de como funciona o transporte. É verdade. Olha, muito obrigado, meu amigo Rogério Lago, aqui na ATL, Associação dos Transportadores por Lotação. Olha, parabéns, porque, afinal de contas, esse aqui é o melhor sistema de transporte coletivo em todo o Brasil. Não tem nenhuma cidade brasileira que possa bater o sistema de lotação aqui de Porto Alegre. Parabéns. Obrigado, Graça. Um prazer e uma satisfação estar com você novamente. Vê que é demais, né? Olha, 70 assaltos em 6 meses. Isso tem muito a ver com uma impunidade também, Brasil. Sim, claro. A maioria desses assaltos são elementos que estão no semiaberto ou que estão com prisão provisória. Ou a liberdade provisória, perdão. Exato, e são pessoas que sabem o seguinte, ó, não vai acontecer nada comigo. Vou ser preso e, de repente, eu vou lá no juiz fulano de tal e vou ser solto. A polícia prende o mesmo elemento, elemento já teve 6, 7 assaltos. Eu acho importante nós registrarmos que a Brigada Militar, a Polícia Civil, eles fazem um esforço hercúleo. Mas o problema é que, infelizmente, nós não conseguimos nunca, a nível de governo do Estado, equipar suficientemente a nossa polícia e também os salários são muito baixos. E temos um sistema prisional... É que nem o professor estadual. Olha só, o salário é muito baixo. Um sistema prisional que não recupera. E não é culpa desse governador. Não, isso é um problema também histórico, de má gestão. A ATL coloca aqui no nosso jornal, no Comando da Cidade, a Associação dos Transportadores por Lotação, esse texto aqui chamado de insegurança pública. A insegurança pública para poder mostrar que realmente a coisa não está bem, não é? Não está bem. Falando, exatamente, elogiando a Brigada Militar, inclusive, o trabalho da Brigada, porque o trabalho da Brigada, os brigadianos, mesmo ganhando pouco, mas eles vão à luta, não é? Mas mesmo assim, eles não são suficientes para poder realmente conter a onda de assaltos, a onda de violência que se instalou, não apenas no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Sem contar nos equipamentos, né? No armamento da Brigada. Isso já vem de muito tempo. Com certeza. Nosso sistema prisional está tão precário, tão decadente, que tem momentos que o delegado não libera para ir para o presídio, porque não tem lugar. Ah, com certeza. Então nós chegamos num ponto que o crime, a impunidade é tão grande que mesmo a Brigada agindo, ou a Polícia Civil, com a sua responsabilidade e prendendo, né, o criminoso, não dá para ir para o presídio. E o nosso sistema prisional não tá recupera, lotado, né? Está lotado. Olha quantos milhares de presos nós temos aqui que não estão produzindo, não estão fazendo nada. Ao contrário. Ao contrário. Estão recebendo salários ainda. E aí, se nós baixarmos a maioridade penal, agora vai ficar pior ainda, né? Porque e menos espaço. Apesar da questão da maioridade penal, eu acho que não é a solução mesmo. Não é a solução mesmo. Porque nós não temos estrutura para isso. Não. Mas, assim, vocês já foram no Presídio Central? Não sei se vocês já estiveram por lá. Sim. Já estive lá. Não tem como a pessoa ir para lá e não sair mais bandido. Não tem como. Não. Gente, ali é uma forma de deformar as pessoas. Eu estou chegando no finalzinho do nosso programa, eu só posso agradecer muito
Meu querido amigo Jorge Martins. Jorge, muito obrigado pela tua presença aqui. Quero que você volte sempre, porque, afinal de contas, você é uma das culturas que nós temos aqui em nossa cidade. E é bom que a gente possa ter pessoas do teu naipe falando, principalmente para as crianças. Eu agradeço, eu já senti isso na pele, vivi nas ruas, sei o que é o cidadão desprotegido. Queria também agradecer a companhia aqui do secretário aqui de Direitos Humanos, Luciano Marco Antônio, que viemos nos encontrar, agradecer a ti e, principalmente, aquele que é o nosso objetivo, o nosso telespectador. Com certeza. Luciano, muito obrigado a você, querido, mais uma vez, pela tua presença. E, olha, obrigado pelo trabalho que você faz na Prefeitura Municipal. Você é o exemplo, não é, do que as pessoas realmente têm que fazer no serviço público. Obrigado, Braz, por mais essa oportunidade. Obrigado também pela participação no jornal Comando da Cidade, que é um jornal muito bem feito, um jornal que forma as pessoas, um jornal que não vende banalidades, é um jornal que vende cultura. E isso é muito importante. Prazer, Jorge, estar contigo novamente. O Jorge me emocionou pela sua história. A tua história é um exemplo. E eu que tenho a responsabilidade de trabalhar com os imigrantes aqui em Porto Alegre, junto com o restante do governo e também com as pessoas adultas em situação de rua. É importante nós cada vez passarmos mais para a sociedade, e quem não tem o contato com o imigrante ou com a pessoa adulta em situação de rua, ele fala sem conhecimento de causa. Desde nós temos cada vez mais disposição. Finalzinho de programa, gente, muito obrigado a vocês. Gente, até o próximo Comando da Cidade, se Deus quiser. O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, vovó. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo.